não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço. É como você dizer, você conhece algum homem que não queira dinheiro? Mas até o monge quer dinheiro, ele quer dinheiro para o monastério. Estava lá agora mesmo na missa, o padre, que é um santo homem, estava lá pedindo dinheiro para quem? Não para ele não quer dinheiro, mas quer dinheiro para a igreja. Então, bom, todo mundo quer dinheiro. Agora, todo mundo está disposto a fazer o esforço necessário para conquistar dinheiro? Eu, por exemplo, não estou. Né? Se eu começo a ler esse negócio, por exemplo, de investimento, ou coisa de finanças e tal, me dá uma preguiça que não acaba mais, tá certo? Então, o meu desejo de ganhar dinheiro é um desejo hipotético, né? Como o da maior parte das pessoas. E o desejo de conhecer a verdade também, meu filho. Né? Você querer conquistar dinheiro, ficar milionário, bom, quem não quer? Todo mundo quer, mas é tudo hipotético. Agora, para os caras não é hipotético, é a verdade da vida deles. Com a verdade, a mesma coisa. Todo mundo quer conhecê-la, mas alguns aceitam pagar o preço, porque a verdade, por algum motivo, se tornou importante para eles. Ao passo que para outros se tornou só um dos elementos convenientes. Não é isso? Então, como dizia o Machado de Assis, a mentira é absolutamente necessária, a verdade é apenas conveniente. Não é isso? Então, quando nós observamos a nossa experiência de conhecer, de pensar, o nosso modo de nos enganar e de depois corrigir o erro, etc., nós chegamos a uma série de conclusões e ficamos às vezes espantados em perguntar por que os filósofos do passado não perceberam isto? Como é possível não perceber? Por exemplo, não perceber a presença, quer dizer, invencível do elemento tempo em qualquer percepção. Não é isso? A única coisa que pode ser percebida instantaneamente é uma essência. Nem mesmo a forma atual de um ser você pode perceber. O que quer dizer atual? Quer dizer presente. Quer dizer, por exemplo, presente durante quanto tempo? Se fosse uma fração infinitesimal de segundo, você não o perceberia. Entraria no que nós chamamos subliminar, que é aquilo que está abaixo do umbral da consciência. Então, não há percepção nenhuma sem transcurso de tempo. Não é isso? Nem mesmo a percepção da forma atual presente de um gato. O gato está dormindo. O que quer dizer está? Quer dizer que permanece dormindo. Não é isso? Porque se ele estivesse dormindo durante uma fração de segundo, imperceptível, você teria claramente a sensação de que ele está acordado. Porque você não ouviu dormindo. Né? Então, se a percepção exige tempo, ela exige, então, a memória. E a memória é o quê? É a capacidade de você, no momento presente, refazer mentalmente uma experiência que você teve antes. Tá certo? A memória também não funciona assim, sem mais nem menos. Você precisa fazê-la funcionar e você só faz se você quiser. Portanto, é incrível, assim, quando você lê René Descartes ou Kant e tal, ver que eles fazem a abstração de um treco chamado atenção. Qual é a filosofia kantiana da atenção? Não existe. Qual é a filosofia cartesiana da atenção? Não existe. Mas eles falam de percepção e conhecimento sem levar isso em conta. Então, quer dizer, a atenção continuada supõe um jogo que se dá no mesmo momento entre a percepção e a memória. Se você não articula a percepção com memória, bom, você não percebe coisa nenhuma. Não é isso? Então,
Isso quer dizer que, a rigor, não há percepção instantânea. Eu uso a palavra percepção para falar que você percebe a essência, mas aí no caso não é bem uma percepção, é uma intelecção. Intelecção instantânea existe, sem sombra de dúvida. Ela pode se perder no instante seguinte. Quer dizer, quando você percebe uma essência, é na hora ou é nunca, não tem como perceber de pouquinho. E aquele instante, aquele momento, ele se fixa na sua mente, por quê? Porque a forma da essência é permanente, é imutável. Então é fácil você repeti-la. Nessa hora que eu percebi a essência gato, eu posso voltar a pensar nela a qualquer momento. Eu digo, mas e este gato que eu estou vendo? É? O gato que eu tenho na memória já não é o mesmo que está na minha frente. Por exemplo, ele estava roncando, agora não está mais. Como é que eu sei que é o mesmo gato? Então, toda a ideia moderna, essa ideia presidiu a filosofia moderna, de que o ser humano, o sujeito cognoscente, é o princípio articulador da forma do mundo, está 100% errada. Eu não posso ser princípio articulador de coisa nenhuma, porque eu sou apenas mais uma coisa que está sendo articulada com as outras naquele mesmo momento. E o modo da articulação, só existem esses dois. Vamos dizer, é o círculo de latência, no que diz respeito ao objeto, e a perspectiva rotatória, no que diz respeito ao sujeito. Não há outra. Ou seja, todas as nossas percepções são ao mesmo tempo incompletas e em curso de completar-se. Sempre assim. Isso se refere não só à percepção sensível, mas também ao próprio pensamento e à própria cadeia lógica. Então eu vou ler aqui os paragrafinhos sobre cadeia lógica, que continua aquele texto da semana passada. Né? Uma cadeia lógica não é assim mais conhecível de instantâneo e no todo do que uma casa ou uma paisagem. Temos de percorrê-la, e quando no fim queremos tê-la conhecido no todo, o que sobrou nas nossas mãos não é mais que um esquema simplificado, ou seja, uma potência de realizar no tempo a cadeia percorrida. Eu fiz um longo raciocínio e cheguei à conclusão. Na hora que eu cheguei à conclusão, algo se retém na minha memória dos passos percorridos. Mas eu não os estou percorrendo neste momento. Eu me lembro de ter percorrido, num outro instante do tempo. Não é isso? Então, o que sobra na minha mão é um esquema que me permitiria, idealmente, repetir esses passos percorridos. Não é isso? Eu só os possuo nesse momento como lembrança, às vezes até vaga lembrança. Tá certo? Portanto, uma certeza lógica depende do transcurso de tempo, quanto qualquer outra percepção depende. Claro que a identidade lógica em si não depende de tempo. Por exemplo, a identidade de um quadrado com um quadrado, de uma coisa com ela mesma, é, por assim dizer, atemporal, é supratemporal, não depende do estado dela no momento. Não é isso? Então, uma bola esférica eternamente. Mesmo depois de você estourar a bola, ela não existir mais, ela ainda é esférica, ela não mudou de forma por causa disso. Né? Então, a essência em si mesma, ela é de percepção instantânea, porque ela é imutável. Mas a essência é a coisa? Não. A essência é só o lado imutável da coisa. Lado que tem de existir, porque se nada no ente existisse de imutável, ele não poderia permanecer o mesmo no curso das suas mutações. É simples de perceber isso. Né? Isso, na verdade, que eu estou falando, é uma tradução da percepção natural humana. Quer dizer, eu tirei isso, mas eu não fui analisando o texto, fui analisando atos reais de percepção e, por assim dizer, usando o método da confissão. Eu confesso para mim mesmo o que eu acabo de fazer. É o único método que funciona. Na verdade. Então, eu confesso para mim mesmo que a mais linda certeza lógica que eu possa ter, a conclusão mais inabalável, ainda depende da minha memória dos passos anteriores percorridos. Conhecer um raciocínio é poder reproduzi-lo na sequência. Não é reproduzi-lo no todo e com todos os detalhes num instante sem duração. É assim, se você pegar a partitura de uma música, pega aqui a partitura da Sinfonia de Beethoven, bom, todas as notas estão lá, não estão? Estão todas simultaneamente.
Só que essa partitura só é objeto de percepção enquanto objeto físico, calhamaço de papel, não enquanto forma. Dizem que Mozart, mesmo quando criança, ouvia uma sinfonia, um concerto, e chegava em casa e escrevia tudo. Então, isso quer dizer que ele conseguia lembrar, num tempo notavelmente veloz, a sequência das notas que ele tinha ouvido. A sequência é a simultaneidade, vários instrumentos tocando ao mesmo tempo. Ele conseguia botar tudo isso no papel. Isso quer dizer que ele tivesse essa forma inteira na sua mente? Eu falo, claro que não. Ele tinha só um esquema que expressava para ele a sua potência, a sua capacidade de refazer os mesmos passos. Portanto, é uma presença virtual, não atual. Forçosamente, cada passo que é atualizado na consciência implica a virtualização de outros, seu recuo para o depósito daquilo que é meramente atualizável. Se eu estou pensando este passo da cadeia lógica nesse momento, eu não estou pensando os outros. Os outros recuaram do atual para o virtual ou potencial, se quiser. E esta contínua passagem do atual para o potencial é o que denomina a perspectiva rotatória, que se manifesta não só na percepção, mas no pensamento e no raciocínio lógico, como em qualquer outro. Não é isso? Por outro lado, isso é, por outro lado, a estrutura mesma da fenomenalidade como tal. Nenhum objeto, nenhum ser pode se apresentar a um determinado sujeito cognoscente na totalidade instantânea dos seus aspectos. É ilusão pensar que o objeto meramente ideal pode fazê-lo. O conceito mesmo de quadrado só se apresenta a mim no resumo compacto de um termo. Mesmo a definição do objeto, quer dizer, a essência você percebe de maneira instantânea. Tá certo? Mas a definição, que é a expressão verbal da essência, ela aparece para você todo no mesmo instante? Você consegue pensar você consegue pensar uma frase sem transcurso de tempo? Não dá, né? Então, a primeira coisa que você diz sobre a essência, que é a definição, você já saiu daquele pontinho instantâneo para voltar ao fluxo de tempo novamente. O conceito mesmo de quadrado só se apresenta a mim no resumo compacto de um termo, e não no desdobramento completo das propriedades que inclui. Bom, se fosse assim, não precisaria de geometria de Euclides. O que Euclides faz? Ele pega as definições das figuras e, por análise, vai obtendo delas as propriedades que já estavam ali, mas que você não tinha percebido no primeiro momento. Pronto, você pode perceber claramente o que é um quadrado, sem você ter pensado que cortado na diagonal ele produz dois triângulos isósceles. Não é isso? No entanto, essa propriedade já está lá, está dada. Você obtém o quê? Por análise do conceito. E essa análise pode levar um tempão. Não é isso? Então, quanto tempo leva um curso de geometria euclidiana? Se você for um gênio, você pode fazer, digamos, em 2 meses. Né? Não menos do que isso. Percepção total e instantânea. Da geometria euclidiana seria percepção total e instantânea de todas as propriedades que estão embutidas na definição dos objetos. Isso não dá para fazer isso. Tanto o pensamento abstrato quanto a percepção sensível têm a estrutura de uma perspectiva rotatória. O sujeito cognoscente circunda o objeto tanto quanto circunda o conceito, e o faz precisamente porque seu foco de atenção é circundado pelas latências dos inumeráveis objetos, conceitos e signos. A concepção do mundo como amontoado de coisas ou meros dados, sem uma conexão espiritual última, pressupõe um observador destituído por seu lado da sua própria conexão espiritual, do elo interior entre sensação e significado, consciência e ação, antes e depois. O observador estúpido em estado de divisão hipnótica e quase paralisia catatônica. Viu muito bem. É possível você, enquanto recém-nascido, você perceber algum objeto, né, antes de você perceber esta coisa vaga e
onipresente que se chama presença, para usar o termo do Louis Lavelle. Nós podemos dizer o que você percebe instantaneamente é o ser enquanto tal, não é isso? Independentemente das suas subdivisões, não é isso? Das suas propriedades, etc. Mas a presença do ser tem de estar presente. É aí onde eu tenho de concordar 100% com o Louis Lavelle, quando ele diz que o conceito de existência ele é primário e inanalisável. E quando você fala, por exemplo, de possibilidade e realidade, você distingue entre possibilidade e realidade, você diz, bom, uma possibilidade ou ela é real ou não é real. Né? Então, uma possibilidade irreal não existe, nem pode vir a existir. Portanto, o próprio conceito de possibilidade é um aspecto da realidade. Tá certo? E, nesse sentido, vale, porque existe famosa discussão aí entre Duns Scotus e Santo Tomás de Aquino. Duns Scotus dizia que o ser é unívoco. Uma coisa ou é ou não é. E Santo Tomás de Aquino dizia que o ser é análogo, existem graus de ser. Os dois têm razão, porque eles estão falando de coisas totalmente diferentes. Né? Do ponto de vista, vamos dizer, da existência, de fato não há graus. Não há um intermediário entre o existir e o não existir. Ou existe ou não existe. Nesse sentido, uma formiga ou um pensamento que você tenha é tão real quanto Deus. Agora, Deus é diferente na sua modalidade de existência. Não no fato de que ele possui mais existência do que qualquer outra coisa. Mais existência é um conceito que não faz sentido. O que faz sentido, vamos dizer, é, por exemplo, a infinitude ou finitude. Isso faz uma diferença brutal. Mas isso quer dizer que o finito exista menos do que o infinito? Falo, claro que não. Tá certo? Então, o Louis Lavelle coloca, eu estou lendo uma apostila dele que foi inédita durante muito tempo, chamada De l'Existence, uma coisa que ele escreveu em 1911, quando era muito jovem. Eu acho que o Louis Lavelle é um dos casos raríssimos de precocidade filosófica, porque com 20 e poucos anos ele já sabia tudo que ele ia pensar depois. Já estava tudo ali empacotado em germes, só faltou desdobrar. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto.